pessoal, é muito bom apresentar aqui na TV Viçosa um programa que traz sempre novidade para agradar e acrescentar positivamente no seu dia a dia. Conforme eu sempre falo, é aqui neste programa que você assiste a entrevista com pessoas da sociedade mais bonita e produtiva do interior de Minas Gerais. Lembrando que nem sempre haverá uma nova chance ou uma outra oportunidade. A vida não para ouvir e o tempo não volta para fazermos tudo de novo. Portanto, sejamos inteligentes e atentos. É preciso hiperfoco, é preciso errar menos dentro do máximo possível, não é mesmo? E hoje nós vamos apresentar para você a empresária Kátia Marota, que criou o Centro Especializado em Movimento Humano, o MOVE Saúde Funcional, que hoje conta com uma das maiores estruturas de pilates da região. E, além disso, Kátia é autoridade máxima quando o assunto é pilates. E tudo começou na UFV há 15 anos, quando ela graduou-se em Educação Física. Como vai, Kátia? Tudo bem? Muito bem, Soninha. É um prazer muito grande estar aqui. Recebi o convite com muita felicidade e venho falar um pouquinho do que eu mais gosto de falar, né, o método Pilates de condicionamento físico, que está aí ajudando muitas pessoas pelo mundo todo. Kátia, o Pilates hoje é do momento, né? Hoje o Pilates comanda aí as boas referências da qualidade de vida, enfim. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Hoje a gente vê uma população mais atenta à busca por atividade física especializada. E como o método Pilates é um sistema que trabalha com grupos pequenos, eu costumo referir também o sucesso a isso, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar dentro dos estúdios com um número reduzido de alunos e assim a gente consegue dar mais efetividade ao trabalho. Então hoje se busca muito por atividade especializada com atendimento de pequenos grupos. Então como o Pilates ele já vinha dentro dessa perspectiva, ele pegou esse gancho aí dentro dos centros especializados e hoje estamos aí com vários estúdios espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O que o Pilates faz na vida das pessoas, Kátia? Olha, Soninha, eu costumo falar que o Pilates transforma vidas. O Pilates transformou minha vida porque quando eu comecei a estudar o método, eu abdiquei de todas as outras áreas da educação física. Eu preferi ter uma dedicação exclusiva para entender realmente o que o criador queria, né, com esse sistema tão complexo de exercícios realizados em mecanismos e aparelhos que não são conhecidos, né, é bem específico. A própria criação do Pilates, ela é bem diferente das demais. Bem diferente, e é engraçado que ele foi criado há mais de 100 anos, né, e hoje que a gente tem essa ascensão muito grande, porque se a gente parar para pensar, as pessoas cada dia mais estão ficando sedentárias, paradas. O estilo de vida moderno, ele aprisiona a gente em cadeiras, ele limita um pouco o nosso movimento. Então, como o Pilates é um sistema de condicionamento físico que tem a premissa de resgatar o movimento natural do corpo, a população hoje, ela sofre com essas mazelas do estar parado, né? Então, por isso que o Pilates, ele desenvolve um corpo preparado para a vida. Então, eu também atribuo essas especificidades do método a esse sucesso tão grande que ele faz. Mas então, conta pra gente, o Pilates, ele ajuda especificamente a quê? Quando a pessoa se ingressa num programa regular de Pilates, a primeira... Tem início, tem 1, 2 e 3, assim? Sim. É um sistema de exercícios que foi criado há mais de 100 anos atrás e é um sistema que ele respeita a individualidade e a progressividade do exercício físico. Então, os primeiros 3 meses, a melhoria que a gente tem mais significativa na realidade é a organização postural. Então, por isso que uma pessoa, quando começa a fazer Pilates, na verdade, ela tem um ganho postural muito grande. A gente percebe inclusive, que ele é capaz de diminuir ou até solucionar o problema de dores na coluna quando se diz respeito à desordem muscular. Então, o primeiro ganho, passo 1, é uma organização total postural. A gente tem uma ordem, um alinhamento do corpo para que isso permita que o aluno, né, que a pessoa consiga viver e se deslocar livremente. Porque a gente percebe muito hoje também que a maioria dos problemas musculoesqueléticos, eles geram perda de autonomia. Então, por isso, esse ganho postural num primeiro momento é muito interessante.
Num segundo momento, a gente tem o quê? O fortalecimento muscular e uma organização corporal para depois a gente usufruir de outros benefícios que a atividade física ela propõe. E o Pilates, ele é indicado ou a pessoa pensa, vou fazer Pilates? O Pilates, ele é uma atividade física como outra qualquer, Soninha. A pessoa então escolhe, vou fazer Pilates. Exatamente. Não existe nenhuma contraindicação, né? Na realidade, o Pilates ele pode ser prescrito para todas as idades. E a pessoa, se ela procura uma atividade física sistematizada, regular, ela pode fazer a opção de escolher o Pilates dentro dessa proposta mesmo de realizar de maneira sistemática, no mínimo 3 vezes por semana. E qual que é a diferença do Pilates para outros métodos? Então, o método Pilates, ele é um sistema, como eu falei, de condicionamento físico e mental, e ele tem a preocupação de trabalhar a mente. Então, se a gente pensar que hoje o que está fazendo mais sucesso dentro da atividade física é o trabalho funcional, que resgata padrão de movimento, a gente tem que pensar que esse resgate ele acontece a nível neurológico, né, a nível cerebral. Então, o Pilates ele desenvolve um trabalho onde a gente tem a preocupação de desenvolver todas as facções do que o ser humano é, né? Corpo, mente e espírito. Então, a metodologia de Pilates, ela trabalha muito em consonância com o aprendizado neuromotor. É a primeira coisa que a gente faz, né? Um trabalho neuromotor, para que depois esse trabalho consiga ser refletido nos músculos, que refletem nas articulações e no movimento como um todo. Então, é um trabalho que a gente chama de global. Hoje está muito em voga essa organização da atividade física, né? Tratar o ser humano como um ser íntegro, né? Proveniente de mente, corpo e espírito. E quando a pessoa chega lá no Move funcional, lá no seu estúdio, nunca fez Pilates, ela demora quanto tempo para ficar em harmonia, mais ou menos? Com o corpo, mente e espírito? Os primeiros 3 meses são os meses cruciais, onde a gente tem todo esse desenvolvimento de resgate do que o aluno perdeu, seja por algum processo patológico, ou seja, pelo sedentarismo hoje, que é a principal causa de surgimento de doenças, né? Então, o aluno, ele com 3 meses, ele já consegue o resgate de funções vitais. O que a gente fala? A preparação do corpo para ir uma fase de atividade física mais intensa. E aí depende da frequência, depende da individualidade, mas com 3 meses... O próprio nome indica, né? Funcional. Funcional. Né? Fazer o corpo funcionar, devolver ao corpo o que é do corpo na realidade. A gente fala muito nessa perspectiva. Uhum. E desde a invenção do método Pilates, que você é conhecedora, né, de toda a história do método, para os dias de hoje mudou? O que ele inventou lá há 100 anos e hoje foi adaptado? Então, Soninha, a gente vê muita coisa diferente, assim, né? Exatamente. Pilates, assim, Pilates... Eu queria entender isso, se o Pilates é só Pilates, ou tem Pilates, baile, Pilates... Isso. Sim. Então, vamos lá. Quando a gente titula alguma coisa a palavra método, se a gente pegar no dicionário, o que significa método? Um sistema organizado, feito dentro de uma ordem cronológica, dentro de um processo de estudo. Joseph, ele demorou 50 anos para estruturar um método exclusivo. Ele criou equipamentos para que a realização dos exercícios fossem feitas naqueles equipamentos. E a metodologia, ela funciona da maneira que foi criada se a gente tentar seguir o máximo o que ele deixou pra gente, que ele é o principal estudioso, ele sabe o porquê de tudo. O Pilates ele foi difundido no mundo, não só no Brasil, isso é no mundo como um todo, como um telefone sem fio. Então, existem muitas coisas que na realidade foram acopladas ao método. E aí a gente tem hoje 2 correntes de Pilates, na verdade, no mundo, que é o Pilates contemporâneo, que é o Pilates que aborda outras técnicas, que aborda, às vezes, outros exercícios e se utiliza os equipamentos. E o Pilates clássico, que é o Pilates mais condicionado e estruturado dentro da realidade e da metodologia que foi criada por Joseph. O seu é o clássico. O meu é o clássico. Eu comecei como professora contemporânea, como todos os professores brasileiros. Na realidade, o Pilates no Brasil ele chegou de uma maneira também muito misturada.
E logo em seguida, eu, como estudava muito a questão do método, eu optei por fazer uma formação internacional clássica, onde eu pude conhecer mesmo a nuance do que Joseph queria com o método. Então, eu hoje trabalho na perspectiva clássica, principalmente porque acredito nessa preservação do que ele criou, do que ele estudou, e o tanto que isso fez bem para mais de 2.500 alunos que ele atendeu nesse decorrer de 50 anos. Pós-guerra, né? Acho que alguma coisa assim. Na verdade, ele começou a estruturar o método pós-guerra na Alemanha, não satisfeito com o sistema europeu, ele muda para os Estados Unidos e elege Nova York como a cidade onde ele desenvolveu o método como um todo, onde ele criou os equipamentos, estruturou toda a organização, ensinou alguns alunos dos quais ele tinha confiança para que essas pessoas pudessem passar o legado para frente, né? Porque uma coisa é interessante, o método ele só foi difundido de maneira mais evidente pelo mundo bem depois do falecimento dele em 1967. Mas o Pilates clássico, você, lógico, é evidente, você está na área, você sabe, é o melhor, é o mais real, assim. É o original. O clássico, na verdade, o professor clássico, né, o professor que trabalha com a metodologia clássica, ele tenta utilizar da técnica mais próxima do que Joseph criou. Então, para trabalhar com clássico, a gente precisa... Os aparelhos também são Os aparelhos são parecidos, aliás, né? Na realidade, os aparelhos clássicos, eles têm medidas diferentes. Hoje, no Brasil, a gente percebe que eles estão chegando agora. A gente trabalha com aparelhos de medida contemporânea, que até a aparelhagem que ele criou há mais de 80, 90 anos atrás é um pouco diferente, sim. A gente não tem tanto acesso no Brasil, mas isso tem mudado. A metodologia clássica tem chegado com muita força. E a questão do contemporâneo com o clássico aí, atrapalha um ao outro? Não, eu acredito que o profissional ele tem a liberdade Todos os dois funcionam. Sim, e o profissional tem a liberdade de escolher qual metodologia, né, ela vai aplicar para o aluno dela. Eu, como já fui professora contemporânea e me transformei em professora clássica, eu vejo a diferença gritante dentro da organização do que eu consigo prescrever no desenvolvimento da aula do meu aluno. Então, hoje, a metodologia clássica, ela me satisfaz muito mais enquanto profissional e eu percebo de maneira muito evidente esse ganho acontecendo durante as aulas e durante o processo de trabalho com os meus alunos. Uhum. Então, recordando, Pilates serve para tudo. Pilates serve para tudo. Pilates resgata o movimento, resgata a função. Joseph citava muito nos textos dele que ele criou o método para trazer saúde e felicidade para a população. E se a gente pensar, Soninha, o que a gente busca nessa vida é justamente ter saúde e ser feliz. Verdade. Kátia, foi um prazer falar com você. O prazer foi todo meu. Muito bom, adorei te ver. E deixa a sua mensagem aos nossos telespectadores. Então, Soninha, eu acho que a gente tem que falar muito de movimento. A gente tem que falar muito de sair dessa situação de não se movimentar, de estar sedentário. E eu acho que cada um tem que buscar o que gosta, né? Seja no Pilates, seja em outra atividade, se atentar para o movimento, para se movimentar. Então é essa mensagem que eu deixo, que eu acho que se as pessoas se movimentam, elas são mais felizes, elas ficam livres de doenças e todo mundo vive bem e contente e alegre. Então tá bom. Pessoal, segura a onda que eu volto em instantes. Rapidinho. Minha gente, estamos de volta. Apresentamos para você o professor Leonardo Santana, enfermeiro e gestor do curso de enfermagem da Univiçosa. Com ele, nós vamos conversar a partir de agora. Como vai, professor? Tudo bem? Ótimo, Soninha. Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos conversar sobre a enfermagem, sobre ser enfermeiro, sobre os riscos da profissão, não é isso? Exatamente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona, que muitas vezes as pessoas não conhecem o profissional enfermeiro, né? Como é que funciona, quais são as áreas de atuação e o grande desafio que é hoje, né? Que é o cuidar das pessoas, que é isso que o profissional de enfermagem faz. E os riscos, né? De pegar alguma doença também. Sim, né? Principalmente porque os riscos ocupacionais também existem, principalmente quando a gente mexe com pessoas, né? E o profissional de enfermagem é aquele que lida diretamente
com os seres humanos, né? Então, vamos dizer assim, os riscos são muitos, mas tem alguns cuidados também que nós conseguimos ter, de uma maneira geral assim, que efetivamente vai liberar a gente de um monte de coisas que a gente pode estar pegando assim, vamos dizer. Então vamos iniciar. O que é o profissional enfermeiro da enfermagem? Bom, Soninha, o enfermeiro, né, no Brasil hoje em dia nós temos 3 categorias de enfermagem. Nós temos o auxiliar de enfermagem, que é a nível de 1º grau, temos o técnico de enfermagem, que é a nível de 2º grau, e o enfermeiro, que é o profissional de nível superior, né, que normalmente fica na coordenação do serviço de saúde. Porque muitas vezes as pessoas vão no hospital e pensam que todo mundo que está de branco dando injeção é enfermeiro, né? E na grande maioria das vezes ele tá pensando que aquele ali ele vai estar vendo o técnico de enfermagem, tá? E o enfermeiro é aquele que gerencia as unidades, né? Aquele que coordena mesmo tanto um setor quanto até mesmo o hospital inteiro e vai fazer os procedimentos de maior complexidade que não são de competência do técnico fazer, como por exemplo, passar uma sonda nasogástrica, que quando a pessoa faz um autoextermínio, por exemplo, às vezes a pessoa quer tentar suicídio e ingere alguma coisa, a gente passa uma sonda pelo nariz até o estômago da pessoa para fazer a lavagem gástrica. Quando a pessoa não pode se alimentar também pelas vias normais, a gente também utiliza essa sonda, né, para estar passando, para estar administrando alimento diretamente no paciente, né, sem que ele precise, obviamente, estar deglutindo, né. Uma sonda vesical de demora, que é quando a pessoa tem problemas para urinar, por exemplo, né, é o enfermeiro que passa essa sonda também. Umas veias, né, vamos dizer assim, fazer algumas punções vasculares mais difíceis, por exemplo, nas urgências, quando vai funcionar uma veia no pescoço, né, no caso da jugular, é o enfermeiro que faz esses procedimentos. Então, além de fazer esses procedimentos mais complexos, né, já que são muitos anos de formação, né, para a gente estar fazendo, ele gerencia toda a logística de todo o serviço de saúde que existe, ali vai ter um profissional enfermeiro inserido. Muitas vezes eles falam assim, você é o enfermeiro-chefe, né? Eu brinco assim, quem tem chefe é índio, né? A gente brinca assim. Mas o enfermeiro em si é aquele que vai estar coordenando, né? E normalmente o número é bem menor em relação ao quantitativo do corpo de enfermagem de uma instituição, por exemplo. O tempo para concluir? Bom, o curso de enfermagem hoje em dia são 5 anos de graduação, tá? Só que hoje em dia, né, devido à rotatividade do mercado, até mesmo vamos dizer assim, as novidades que vão acontecendo cada vez mais rápido, hoje em dia você tem que começar, você se graduou, você já tem que fazer uma pós-graduação, tá? E aí a pós-graduação vai ser o mesmo esquema da medicina, basicamente assim, porque você vai se especializar, né, que aí você vai ser especialista na área que você achar que é mais interessante. Então a pós-graduação é 1 ano e meio a 2 anos, e pode partir para um mestrado ou para um doutorado, se a pessoa quiser, efetivamente assim, seguir a área acadêmica. Mas o ideal é sempre estar reciclando, sempre fazendo curso? Sempre, Soninha, porque hoje em dia, como eu estou dizendo, estão surgindo doenças novas, né, que até então a gente não se preocupava com isso. Um exemplo clássico que eu dou disso foi o Zika vírus, né, que nós tivemos aquele surto no ano passado, né, que era uma doença que até então não tinha problema algum, e, de repente, começou a dar uma série de outras complicações que a gente não sabia como fazer com aquilo. Né? Então, assim, sempre tem que estar se reciclando, porque doenças estão ligadas, assim, a evolução das doenças hoje em dia está muito ligada até ao modo de vida das pessoas. Muito rápida também. Né? Muito rápido. Eu falo muito com os meus alunos, assim, por exemplo, que antigamente a pessoa não tinha tanta hipertensão como tem hoje, por exemplo. Né? Mas dando uma palestra na zona rural, eu falando, né, que a gente tinha que ter alimentação saudável, fazer exercício físico. Aí uma pessoa levantou e falou assim, pois é, mas meu avô trabalhava na roça, trabalhava na roça e ele nunca comia carne de porco e fazia tudo, aquelas carnes gorduradas, nunca fez exercício físico e não tinha hipertensão. Eu falei assim, mas como ele nunca fez exercício físico? O que ele fazia assim? Não, então ele trabalhava na roça. Eu, continue. Né? Pois é, aí ele se agarra fazia muito na enxada o dia inteiro e fala assim, isso não é exercício, né? Você não faz, não brinca quem faz. Então, assim, de uma maneira, só um exemplo como as coisas estão mudando, né? Citando o exemplo da hipertensão, hoje quase 30% da população brasileira hoje é hipertensa, né? Então, assim, sempre problema de peso também, sobrepeso, está todo mundo com sobrepeso. Claro, exatamente, né? E antigamente as pessoas eram mais magras. É por isso, né? Assim, hoje tem essa cultura do fast food, né? Da comida muito rápida, a gente querer resultados muito rápidos, o estresse que é enorme, né? Hoje em dia, como é que fala assim, a gente tem que tentar não se estressar. E está tudo muito mais na mão, né, do que antigamente. Antigamente tinha que buscar. Não, pois é, assim, vamos dar uma coisa básica, não tinha controle remoto na televisão, né?
pessoa tinha que levantar lá, tinha aquele seletor, né? Hoje tem controle, você põe no slip, você não levanta nem para pagar. Então, assim, isso gerou uma série de complicações, né? Que obrigou o profissional de saúde também a estar se reciclando, a estar estudando cada dia mais, senão a gente vai ficar para trás. E eu falo muito com os alunos, vocês vão estudar tipo para sempre, a gente nunca para, né? Porque vão descobrindo coisas novas. Não deve parar, né? Porque senão também não ficará bem no mercado de trabalho. Né? Exatamente, o mercado está muito seletivo, e com razão. Exigindo muito. Exigindo muito, né? Assim, por exemplo, eu cito uma área que é muito forte na enfermagem, que é a área de curativos, por exemplo, que é a estomaterapia. Né? Vão surgindo produtos novos, vão surgindo técnicas novas, e a gente tem que estar muito antenado, porque senão realmente vai chegar um momento que a gente não consegue o resultado efetivo para o paciente. Né? Citando esse exemplo assim, tem pacientes que têm feridas aí de 20, 30 anos, né, que hoje em dia a gente consegue, com as técnicas novas, a gente consegue fechar uma ferida dessa em 4, 5 meses. Né? Então, por quê? Mas sempre tem que estar estudando, tem que estar se reciclando, porque as coisas vão surgindo. Né? Nesse ponto, a enfermagem e a medicina andam muito juntas. Né? Porque a gente tem que cuidar da população, não é verdade? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Inclusive, você fez o curso também na Argentina, não fez? Sim, né, eu estou quase concluindo. Está fazendo ainda? Isso, estou quase concluindo meu doutorado lá. Doutorado em quê? Estou fazendo doutorado na medicina. Né? A minha tese é sobre urgência e emergência, de implantar um programa de urgência e emergência nas escolas, né? Principalmente para crianças de 11 a 15 anos aqui de Viçosa. Por quê? Porque, assim, eu defendo muito a tese que quanto mais as pessoas tiverem acesso, Soninha, vamos dizer assim, aos cuidados básicos, tipo assim, atender uma parada cardíaca, né? 95% das paradas, dos acidentes, que eu vou trabalhar com três gradientes. Vou trabalhar com parada cardíaca, eu vou trabalhar com contenção de hemorragia e eu vou trabalhar também com imobilização de fraturas. Se uma pessoa quebra uma perna, quebra algum membro assim. Se, penso eu, as crianças, né, a gente começar a treinar elas, por exemplo, para atender uma parada cardíaca, né, o que é atender a parada cardíaca? Fazer massagem cardíaca, que é uma coisa que a criança já consegue fazer, uma criança de 11 a 15 anos, tá? E, já consegue? Sim, já consegue. Se ensinar, ela aprende? Sim, perfeitamente. Ventilar um paciente, quanto maior o número de pessoas que tiverem acesso a isso e quiserem fazer isso, digamos assim, se acontecer com um ente familiar em casa, tá? Se acontecer na rua, as pessoas vão saber o que fazer. Porque no caso da parada, né, só citando um exemplo, 4 minutos que a pessoa já fica em parada cardíaca, se você não fizer nada, já tem lesão cerebral irreversível. Ou seja, 8 minutos já não tem mais jeito. Então, se a pessoa tem uma parada, e até que se ninguém fizer nada, até que vai, que liga, que espera o bombeiro chegar, mesmo que o serviço de bombeiro seja muito eficiente, né, já que aqui em Viçosa não tem SAMU. Né? Então, até falando que vai ter implantação e tal, mas por enquanto a nossa cidade não tem SAMU. Então, tipo assim, não tem muito para onde você ligar hoje uma coisa dessa. E mesmo que seja muito eficiente, não vai chegar com menos de 10, 15 minutos na sua casa. E se ninguém fizer nada, a pessoa vai morrer. Né? Então, se tiver alguém que conseguir pelo menos fazer as compressões torácicas, que é a massagem cardíaca, e fazer a ventilação do paciente, com certeza a gente consegue manter a sobrevida da pessoa, ou seja, consegue fazer o sangue circular, consegue ventilar os pulmões da pessoa, ou seja, mandar oxigênio para ela, até chegar os bombeiros, por exemplo, ou um serviço de emergência, que vai estar dando prosseguimento mais adequado ao paciente. E você pretende levar isso para as escolas? Sim, exatamente. Né? Eu vou fazer um plano piloto com 4 escolas aqui em Viçosa. Estou no período de estar pegando as autorizações das escolas ainda. E a partir daí implantar a tese, defender ela, pretendo defender até o final do ano que vem, se Deus quiser. E efetivamente fazer esse programa funcionar mesmo aqui em Viçosa. Né? Que eu acho que a gente precisa disso para melhorar os índices. Porque, assim, penso que toda tese, né, assim, Viçosa, ainda mais sendo uma cidade universitária, ela tem que ter um cunho social muito grande, tem que ter uma importância. Né? E, assim, e salvar vidas penso eu que é muito importante. Claro. Leonardo, e sobre os riscos que o enfermeiro corre de, né, pegar alguma doença, de contaminação? Então, Soninha, isso é um problema, né, que todo profissional que lida diretamente com o paciente enfrenta. Tá? Principalmente aqueles que trabalham, a gente fala que trabalham na porta, né? Que eu digo na porta assim, aquele que trabalha nas urgências, né? Na linha de frente. Na linha de frente do pronto atendimento, a gente não sabe o que o paciente tem. Então, por isso que é primordial, digamos assim, as pessoas usarem os equipamentos de proteção individual. E a contaminação acontece, né? Acontece, mas veja bem, existem 2 tipos de imunidade que o ser humano adquire, tá? Tem a imunidade, digamos assim, passiva, tá? Que o que é isso? Que a gente recebe através das vacinas. Porque como é que funciona uma vacina?
Uma vacina, você pega um pedaço digamos assim, de uma bactéria, tá? Inocula no corpo do ser humano, e aquele pedacinho da bactéria, ele não é capaz de provocar a doença, mas ele é capaz de provocar uma resposta no nosso sistema imune. Que resposta que é essa? É a formação de anticorpos. E esses anticorpos que vão passar a combater aquela doença. Então, uma vacina basicamente funciona assim, você pega um pedaço de uma bactéria, uma coisa assim que não vai te provocar, obviamente, a doença, inocula e ela vai provocar uma resposta imune na gente. Então, esse é a primeira linha que a gente fala. Então, assim, o profissional de enfermagem que vai trabalhar nos hospitais hoje, né, tanto em hospitais, em postos de saúde, em clínicas, ele tem que ter todas as vacinas em dia. E uma segunda coisa também é o que a gente acontece no dia a dia mesmo, né? Eu falo muito assim que a minha esposa também é enfermeira e eu sou intensivista e ela também. E a gente fala assim, a gente mexe com um zoológico, entre aspas, lá dentro, né? Porque todas invisível, zoológico invisível, né? Então a gente acaba tendo uma imunidade maior do que a população, porque essa é a segunda maneira de você ficar imune. Você tem contato com a doença, tá? Obviamente você não morre dela, digamos assim, mas você adquire aquela imunidade. E com essa imunidade, você consegue sobreviver, digamos assim, a um monte de doenças. Mas a gente, uma das brigas, né? Não é briga que a gente tem assim, um cuidado maior, até mesmo com o pessoal da medicina que a gente fala, é porque muitas vezes o paciente chega no hospital com tosse ou com febre, e são sintomas muito genéricos, né? Uma tosse pode ser um monte de coisa, né? Uma febre pode ser infecção, pode ser um monte de coisa. E até você chegar a um diagnóstico demora 2, 3 dias. Então, se demorar muito, é perigoso o paciente morrer. Pois é, né? Eu até brinco assim, que as pessoas falam assim, aquele paciente, né, que chegou aqui anteontem, foi detectado agora que ele está com tuberculose. A gente brinca, depois que eu abracei e beijei doente, você me avisa, né? A gente brinca assim, mas não é isso que acontece, né? Então, assim, tem que usar os equipamentos de proteção individual, que é o quê? Que é a luva, qualquer procedimento. Então, né, esse é até um alerta à população que alguns profissionais, infelizmente, não fazem, né? Então, a pessoa vai estar te tratando no hospital, vai estar cuidando de você, tem que estar de luva para todos os procedimentos, tá? E em alguns deles, máscara também, porque a gente não sabe o que a população está lá, isso serve tanto para proteção do profissional de saúde que vai estar te atendendo, quanto da pessoa que vai ser atendida. É uma segurança para os dois, né? Então, usando os equipamentos de proteção individual e tomando as vacinas em dia, a gente consegue sobreviver, graças a Deus, de uma maneira bem eficaz de trabalho. Consegue. E o mercado de trabalho, então, é propício, né? Para sim, Soninha. É uma coisa enfermeiro. Exatamente. Uma coisa que eu falo isso hoje, né? Assim, sempre alguém vai precisar de um profissional de saúde, ainda mais o profissional de enfermagem, né? Que é aquele que cuida das pessoas desde o nascimento, né? Digamos assim, até das casas de parto. Inclusive, existem casas de parto que são feitas por enfermeiros, né? Já que a gente pode legalmente fazer parto sem distócia, tá? Até na parte do envelhecimento. Então, o profissional de enfermagem te acompanha durante todo o ciclo de vida, né? Seja nas vacinas, seja nos hospitais, orientação, seja em coleta preventiva, seja em orientação, seja na terapia intensiva. E, só citando um exemplo assim, você pegar qualquer site de concurso que a gente olhar hoje, de longe a enfermagem é uma das profissões que mais oferecem vagas no Brasil, tá? Então, assim, claro que vai variar muito os salários de cargo para região, mas, de uma maneira geral, é uma das profissões mais procuradas hoje. Tanto que é um dos 5 cursos mais procurados no Brasil hoje é o curso de enfermagem. Então, isso aí é uma chancela, né, que o mercado de trabalho está aí. E muitos países, inclusive, não tem um profissional de enfermagem no suficiente, né? O Brasil, às vezes, até exporta pessoas, né? Por exemplo, eu cito o Canadá, por exemplo, que é um lugar onde a enfermagem é altamente avançada. Só que muitas vezes as pessoas não vão por causa da questão da língua, por causa da questão do clima, que é muito frio, né? Mas o mercado está aí. E está à disposição para quem quiser estudar muito e tiver amor ao próximo. Leonardo, foi um prazer imenso falar com você. Agradeço muito a sua presença aqui. Foi muito, muito bom entrevistá-lo. Sônia, eu que agradeço, estou sempre à disposição. A sua mensagem, por favor. Bom, quero agradecer a todos, né? Te agradecer pela oportunidade, né? E façam sempre as pessoas se cuidarem, né? E qualquer coisa, sempre que precisarem, procurem um profissional de enfermagem, né? Em qualquer campo de atuação que a gente vai estar, que a gente já está sempre à disposição para ajudar o próximo. Tá bom, Leonardo. Então, pessoal, por hoje é só. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Obrigada por tudo. Tchau.